Período composto por subordinação. Hoje nós vamos fazer o estudo do período composto. E composto por quê? Por subordinação. Vamos ver o que é isso? O que seria o período composto por subordinação? O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. O período composto é formado pela oração principal e pela oração subordinada. Vamos ao exemplo. Quero que ele volte. Nós temos aqui duas orações, né? Temos a oração representada pelo verbo quero e temos a outra oração representada pelo verbo volte, que ele volte. Então, nós temos uma oração principal representada pelo verbo quero. Quero o quê? Quem quer alguma coisa. Eu quero que ele volte. Então, que ele volte está subordinada à minha primeira oração, que é a oração principal. Então, há três tipos de orações subordinadas. Temos as orações subordinadas substantivas, temos as orações subordinadas adjetivas e temos as orações subordinadas adverbiais. E agora nós vamos fazer o estudo da oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva podem ser, vamos às classificações desse tipo de oração. Podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. Esses são os nomes dados às classificações das orações subordinadas substantivas. Então, nós temos oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Geralmente, elas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e pela conjunção integrante se. Então, elas são geralmente, não quer dizer que seja sempre, pode ser que elas não estejam presentes nas orações. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vão desempenhar as funções sintáticas próprias dos substantivos, ou seja, a função do sujeito, a função do objeto direto, a função do objeto indireto, a função de um aposto, a função de um complemento nominal e a função de um predicativo. Elas vão desempenhar a função de um aposto, ou de um complemento nominal, ou de um predicativo, ou de um objeto direto, de um objeto indireto, ou de um sujeito. Essas são as funções desempenhadas na oração subordinada substantiva. Então, quando a gente estuda oração subordinada, a gente estuda a oração que vai depender de alguma função sintática em relação a um termo de outra oração, de mesmo período, que seria uma oração principal. Nas classificações de orações, nós temos as orações que a gente chama de subordinada e as orações coordenadas. Nós estamos fazendo aqui o estudo da oração subordinada, que são orações que desempenham alguma função sintática em relação ao termo de uma outra oração do mesmo período, a oração principal. Então, as orações subordinadas podem ter o valor de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio. Em alguns contextos, podem ser substituídas por eles. E agora nós vamos ver as classificações de cada um. E cada oração subordinada substantiva, nós vamos ver a sua classificação. Então, vamos ao estudo da oração subordinada subjetiva. O que a oração subordinada substantiva ela faz? Ela tem uma função de sujeito da oração principal. Então, a minha oração subordinada subjetiva ela vai desempenhar a função de sujeito da minha oração principal. E o verbo da oração principal ele vai apresentar sempre na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo. É provável que ele chegue ainda hoje.
Era preciso que os gramáticos se exaltassem menos. Eu tenho 2 exemplos aqui, onde a minha oração principal está desempenhada por verbos na terceira pessoa do singular. E a gente tem uma oração subordinada à nossa oração principal, desempenhando a função de sujeito. Vamos analisar cada exemplo. É provável. É provável o quê? É provável isso, que ele chegue ainda hoje. Quando eu falo, se eu parasse na minha oração principal, é provável, né? Ela precisa de um complemento. Então, essa função da oração subordinada, ela vai desempenhar um complemento da minha oração principal. E aqui nessa oração, essa minha oração subordinada, substantiva, ela está desempenhando função de sujeito da minha oração principal. Então, é provável que ele chegue ainda hoje. Olha aqui a presença do ele, né? Desempenhando aqui a função de sujeito na minha oração subordinada. Então, essa oração subordinada substantiva classifica-se como subjetiva, porque ela desempenha a função de sujeito e sujeito da oração principal, que a oração principal não tem nenhum sujeito. Olha o outro exemplo. Era preciso que os gramáticos se exaltassem menos. Era preciso o quê, gente? Era preciso isso aqui, que os gramáticos se exaltassem menos. Era preciso, composto pela primeira oração, a oração principal, que os gramáticos se exaltassem menos. Eu tenho aqui exaltassem, né? Um outro verbo aqui presente na minha oração subordinada, que é subordinada à minha oração principal. Ela vai fazer o complemento da minha oração principal. De que forma? De que forma que, olha aqui, os gramáticos é o meu sujeito, né? Ele soa como o meu sujeito, desempenhando o sujeito da minha oração principal. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela é oração com função de sujeito do verbo da oração principal.